E o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: criar filhos que possam responder a essa pergunta: quem eu sou? Já pensou nisso? Então nós vamos cooperar com Deus, porque a maior obra é de Deus. Amém? Ele está conosco, Ele ama a sua família, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é perfeito, Ele restaura, Ele perdoa. Vai pensando o que Deus faz. Mas Ele pede para você cooperar com Ele, para você responder para os seus filhos: quem sou eu? Porque muitas vezes ele se vê daquele jeitinho lá, que era um gatinho, mas Deus vê ele como um leão, né? E eu particularmente sempre tive isso no meu coração, porque identidade é alguma coisa que os nossos filhos, você, meus netos, vão ter que responder. Não para o mundo, para ele mesmo. Se ele souber responder essa pergunta: quem sou eu? Ele vai voar. Amém? Então o Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Os construtores aqui somos nós, tá? Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinela. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Perfeito esse salmo. Então Deus está falando assim: se o Senhor não estiver comigo, é impossível eu ter cumprir com esse chamado de Deus para os pais, se não for o Senhor. Mas Deus fala: eu estou aqui, eu te ajudo. Porque ninguém conhece mais os seus filhos do que Deus. Só lembrar do Salmo 139. Ele estava na barriga da sua mãe, ainda era uma massa informe, e ele fala: eu já te conhecia, eu já te chamava pelo nome, já tinha um destino para você, já falava que você ia ser profeta das nações, já falava que você ia fazer diferença. Ok? Então o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos concordar com tudo que Deus tem para a sua família. Ok? Nós vamos concordar, nós vamos alinhar aquilo que nós temos, a percepção que temos de família, da nossa cooperação com o que Deus espera de nós. Então ele fala que ele constrói, ele edifica, ele ajuda, ele livra, ele cuida. Então o que eu faço? Não faço nada. Não é assim, né? Então, e muitas vezes os filhos falam, né? Meus netos fazem: vó, o que é isso? Por que é assim, vó? Por que, vó? O que é isso, vó? Não é? Eles ficam perguntando para nós. Mas quando vem a pergunta: quem sou eu? Muitas vezes nós não sabemos como responder. E muitas vezes nós terceirizamos a resposta de quem sou eu para a faculdade, para professores, para psicólogos, para muita gente, menos para Deus em você. Então a pergunta: quem sou eu? Os seus filhos sempre tem um momento que eles vão perguntar. Quem sou eu diz respeito à identidade. Então eu quero falar com vocês hoje sobre identidade, porque eu tenho uma identidade. Antes de ser esposa,
de ser mãe, de ser avó, de ser pastora. Eu sou filha de Deus. Amém? Então, antes de você fazer, você tem que ser. Vamos repetir? Antes de eu fazer, eu tenho que ser. Então, a pergunta quem eu sou tem relação a quem ele é. Quem ele é. E quantas vezes eu me peguei trabalhando apenas no comportamento e esquecendo de firmar mais a identidade dele. A gente faz isso, viu? Eu faço isso até hoje por vezes. E uma coisa de ser mãe é muito legal porque você pode sempre aprender. Sempre aprender. Eu vejo com meus netos e eu falo, poxa, eu poderia ter falado diferente. Às vezes a Gabriela compartilha comigo, eu falo, é verdade. É verdade. Por quê? Porque nós, no fundo, a gente não... É muito assim, bom você saber que Deus está do seu lado. Então parece que você não acredita tanto. Mas Deus, Ele tem total interesse que os seus filhos se tornem filhos deles. A orfandade, nós temos muitos órfãos hoje na sociedade brasileira. Órfãos de pai, de mãe, tanto natural quanto espiritual. Né? E Deus chamou a família. Então, Deus criou Adão e Eva para eles serem pais. Certo? Teve o percurso lá do pecado. Ok. Aí Deus chamou Maria para ser mãe de Jesus. Jesus foi concebido sobrenaturalmente, mas ele nasceu de maneira natural. Então, Jesus teve um pai e uma mãe. Ele teve. Então, pai e mãe está no projeto de Deus. Amém? Então, às vezes, tem alguns percursos de separação, de tudo, mas pai e mãe, não existe ex-filho. Nem ex-pai, nem ex-mãe. É algo que Deus estabeleceu no projeto dele. Amém? Então, então nós não podemos perder essa construção, para que a gente não se perca em tantas coisas que a gente ouve, que a gente vê. A gente não pode se confundir, né? Porque hoje é tantas novidades, mas o Senhor fala, eu estabeleci a família, eu estabeleci o lar, e é ali dentro que vai ser construído a identidade de filho de Deus. Então não é para falar, meu Deus, eu não consigo. A gente não consegue mesmo, mas o Senhor ajuda você. Me ajudou, me ajuda ainda. Ele ajuda. Então é só você ter essa capacidade de perguntar para Ele, né? Então a pergunta quem eu sou é respondida primeiramente dentro da família. Agora você sabe o que é identidade? Identidade é a soma, são as características que fazem uma pessoa ser quem ela é. Única, que a diferencia das outras. Isso é identidade. Eu sou única. Amém? Eu sou única. Não tem ninguém como eu. Não tem a mesma digital. Digital da Marisa é só da Marisa. Certo? Então a digital aqui Deus está falando, você é único. Então do mesmo jeito que você é único, seus filhos também são únicos. Só que nós não nascemos com essa consciência. Então os pais vão trabalhando com eles nisso. Então, muitos pais acham que a identidade é formada naturalmente. E que identidades são talentos, dons, que a criança aparenta ter. Mas não é somente isso. A identidade é que ele pertence a alguém. Identidade está ligada a pertencer, primeiro. Depois, ele vai fazer. Ok? Até agora entenderam? Então, identidade está ligada a pertencer. E não a fazer. Então, dons não quer dizer que ele tem a identidade dele.
Vocês já entenderam, né? A identidade não é encontrada na profissão, não é encontrada na faculdade, não é encontrada no curso, não é encontrada na roda de amigos. A identidade é encontrada dentro do lar. Pai e mãe. Se não tiver pai e mãe, alguém vai estar lá. Eu estava lendo um livro que ele fala que quando Esther, a rainha Esther, ela ficou órfã de pai e mãe. De pai e mãe. O tio se levantou e falou: você não vai ficar sem identidade. E ele trabalhou com Esther, a tal ponto que ele falou: filha, agora você vai realizar aquilo que Deus chamou para você fazer. E ela foi, né? Ela libertou o povo de Israel. Então, a identidade é formada no contexto familiar, no contexto de pessoas que se importam com aquela criança, que olha nos olhos, que percebe que as coisas não estão bem. Às vezes meus filhos falam: mãe, como é que você descobriu? Eu falei: porque o passarinho verde me contou. Sabe quem era o passarinho verde? A oração. O Espírito Santo que habitava em mim. Eu perguntava: Senhor, não tem alguma coisa que não está bem, Senhor? Mostra para mim. Mostra para mim, Senhor. Por quê? Porque eu tinha interesse no bem-estar deles. Eu tinha interesse que eles se transformassem naquilo que Deus tinha chamado eles para serem. Filhos de Deus. Então a primeira coisa que Deus chamou seus filhos é para serem filhos de Deus. E quantos... Não, chamou meu filho para ser um grande médico. Tudo bem, mas primeiro a identidade de filho. Amém? A identidade genuína vem por meio de uma transmissão do nosso Pai Celestial. Então, você vai falar, mas a nossa cooperação com Deus é que eles vão ter essa experiência com o Pai. Então, você tem que orar pela essa experiência de novo nascimento. Você tem que orar por essa revelação do amor de Deus. Porque isso é uma coisa que muitas vezes a gente não ora tanto. Às vezes se ouve aqui na palavra, na igreja, você não passa para os seus filhos, você não repassa para os seus filhos. Você não senta com eles e fala: eu quero falar para vocês o que Deus falou comigo hoje. Muito pouco quem faz isso. Porque aquilo que você recebeu de Deus, você tem que passar para o seu filho. Porque senão ele não vai saber. Você entende? Não dá para terceirizar só para Deus isso. Você tem que sentar com ele e falar: olha, filho, hoje na igreja tive uma palavra tão... Deus falou comigo, filho. E eu queria compartilhar com você o que Deus falou comigo. É simples, gente. A gente que complica. A gente que complica. Então, ela vem por meio de transmissão do nosso Pai Celestial, falando conosco através das pessoas que Ele atribuiu para cuidar de nós. Então, os seus filhos, o novo nascimento deles, a vida dele com Deus, passa por você. Passa por você. Tá? Mas Marisa é sério mesmo. É sério. É sério. Eu nunca brinquei com isso. E eu tenho certeza que você também não brinca. Porque Deus fala: eu amo a sua família. Eu quero salvar a sua... Quantas gerações tiver. Mas Ele fala: eu uso você também. Amém? Você pode ser usada? Você pode ser usado para abençoar. Não tenho filho, tenho sobrinho. Tem uma Juju na minha vida, que apareceu conosco com 6 meses de idade. Estou tratando identidade com ela de Deus. Filha de Deus. Amor por Jesus. Ser amada por Jesus. E aí as coisas vão cooperar. Tá? Aí eu pus aqui primeiro. Então Deus usou pais, tutores, avós, conselheiros, pastores. Todos podemos ser instrumentos de Deus para firmar essa identidade. Oração, trabalho, atenção. Tá? No caso de Jesus, Deus usou Maria e José. José foi um homem que honrou sua mulher,
quando descobriu que ela estava grávida. Ambos se submeteram ao que Deus tinha para eles. Protegeram Jesus quando Herodes queria matá-lo, tá? Deram a ele casa, segurança, ensinaram uma profissão. E algo que vemos na vida de Jesus é que sua mãe estava sempre perto dele. Maria estava sempre de olho em Jesus. Ela percebia as coisas que iriam acontecendo com relação a ele, né? Como toda mãe que se interessa pelo filho, ela conhecia a identidade dele, ela sabia que ele era amado. Então, pai e mãe participaram da vida de Jesus. Jesus sabia que ele tinha um pai e uma mãe. Mas quando Jesus foi começar o ministério dele, o que aconteceu com Jesus? Qual voz que ele ouviu? Mateus 3,17. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, essa é a oração que você pode fazer pelo seu filho. Senhor, eu quero que meu filho ouça a tua voz. Senhor, ouça. Ouça, eu não preciso ser aquela gralha que fica falando. Olha, cuidado. Você pode orar e você pode abençoar seu filho. Você pode abençoar ele. Você é canal de Deus. Quando você entende que você é canal de Deus, para onde você está, gente, você não tem limite para você. E porque Deus quer fazer através de você. Então agora eu queria falar com você sobre... Então, olha lá, ele ouviu a frase confirmando que o pai estava com ele. Porque o que a gente vê hoje é as crianças indo para a escola, indo para a faculdade, tendo que enfrentar situações que eles não... Que quando ele percebe, ele já virou... Já é a mesma coisa, não tem mais diferença dele com os outros. Porque a influência é muito grande. A influência do mundo sem Deus é grande. E uma coisa, o inimigo que você tem é o diabo. Porque o diabo não quer que ninguém se torne filho de Deus. Enquanto quando você fala de filho, o negócio começa mas você continua. Então, muitos jovens perderam tudo aquilo que eles aprenderam, porque faltou essa identidade. Faltou essa experiência. Faltou essa confirmação, tanto de Deus quanto de você também. Não desacredite do seu filho. Não importa a situação. Eu lembro de uma pastora falando para mim, a história não acabou. Não acabou. Porque Deus, Ele é fiel. Deus ama a sua casa. Deus não quer que você perca os seus filhos para as drogas, para o bandido. Deus não quer. Mas você coopera com Deus nessa fé, nessa convicção e nesse trabalhar. Tá bom? Ponto 1, edificando a casa sobre a rocha. Misericórdia. Vou correr, né? Edificando a casa sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 27, diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, quem ouve e pratica a palavra de Deus é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Tá? Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Você crê que pode ser assim na sua casa? Eu creio. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Então o trabalho na areia é mais rápido, né? Trabalho na rocha é mais difícil, né? Cavar rocha, né, Lu? Não é simples. É trabalhoso, tá? Quando eu falo trabalhoso, exige uma intencionalidade. Há uma intenção na construção que eu estou fazendo com a vida dos meus filhos. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá com grande estrondo. Ela cairá, porque está na areia.
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então a minha casa tem que estar construída sobre a rocha. Jesus é a rocha. Ele é rocha. Quantos aqui já provaram que ele é rocha? Passou tempestade, passou vendaval, passou tanta coisa, e a rocha, e a casa, e o lar permaneceu. O casamento permaneceu. Amém? Então eu creio isso e eu sei que você também crê. Agora, como você coopera com Deus? Eu já falei bastante, mas aí fala, olha, aceitamos e cremos que o que Deus diz vem do seu amor para conosco. Deus não é o carrasco. Agora Deus vai me castigar, porque meu filho fez isso. Não. Esquece a ideia de que Deus castiga. O que muitas vezes é castigo, não é castigo, é consequência de algo que foi feito e não tem como impedir. Amém? É que nem você falar, não, Deus permitiu. Deus permitiu essa situação de uma avó que faleceu, hoje ela faleceu, a avó Helena, não ter o oxigênio. Eu falei, não, Deus não permitiu isso. Quem permitiu isso foi o governo, foi a Santa Casa de Atibaia, foi a falta de vontade das pessoas atenderem, certo? Deus não permitiu que ela voltasse para casa sem oxigênio. Ok? Estão dando para entender? Então é isso. Então, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele é o próprio amor. Praticamos o que Ele nos ensina. Então, a nossa casa, o nosso lar, ele tem amor, tá? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus resumiu todos os mandamentos que estavam lá no Velho Testamento em um só. Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é top. Amém? O amor é top, tá? Gostaram dessa? O amor é top. Isso aí. Então tá. O amor é uma semente poderosa. Para cooperar com Deus, você precisa aceitar seus filhos. Você aceita o seu filho como ele é? Você aceita ele como ele é? Você perdoa rápido? Você ama o seu filho? Porque não tem como você amar a pessoa. Tudo bem, você ama a pessoa, mas tem hora que mistura tudo, né? Então você tem que amar, porque o amor é uma semente poderosa. Ponto 2, o que é um lar? O maior investimento que fazemos em nossos filhos é nos relacionarmos com ele. É o mais trabalhoso. Que às vezes você pensa, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pedir empréstimo, Não, mas o maior investimento é quando você se relaciona. O que quer dizer relacionamento? Eu me interesso. Eu percebo, eu tenho tempo para sentar, para ouvir. Quantas vezes eu falo, meu Deus, eu só estou falando. Você já se pegou fazendo isso? Só estou falando, não estou ouvindo. Coisa feia. Coisa feia você só ficar falando. E fala. E o outro que fala, você não deixa, porque você tem tanto argumento, tanta coisa. Então, ok? Já dei a dica, né? Então, casa construída a partir de um projeto humano, né? Tem engenheiro, tem arquiteto, tem tudo legal. Tem pedreiro, mas Deus está querendo que você forme um lar. Tá? E no lar, o que ele tem? Aí tem muita coisa. Você pode depois anotando e vendo o que tem no meu lar. Eu anotei algumas coisas assim, olha. Tem conflitos, muitos conflitos. Muitos. Tem conflitos, tem dores, tem sentimentos, né? Tem discordância. Vou falar só as coisas ruins primeiro. Tem discordância, né? Tem, sei lá o que tem mais, que é ruim. Mas agora tem temperamentos diferentes. Cada um tem um temperamento.
Misericórdia da mãe, né? Porque a mãe que tem hora que tem que entender, né? Entender e trabalhar, né, Camila? Então, temperamentos diferentes, não tem como você falar, você tem que ser igual ao seu irmão, nunca, não é igual ao irmão. Você viu como o seu irmão fez? Faça como ele. Não. Você devia falar, faça como o papai faz, faça como a mamãe faz, né? Então, olha, no lar tem crescimento, tem amadurecimento, tem responsabilidade. Sabia que os pais não ensinam mais responsabilidade para os filhos? Não ensinam. Dá muito trabalho ensinar isso. Dá trabalho. Sabe o que dá trabalho, gente? Porque muitas vezes o exemplo que nós temos está um pouco assim, manchado. Sabe quando está manchado? Na nossa casa tem comunicação, né? Tem obediência, tem perdão, tem honestidade, tem aceitação, tem oração. Seus filhos têm que ver você orar. Senão, não adianta você falar, vai orar, menino. Vai fazer devocional, menino. Tá? Vocês estão entendendo, né, gente? Tem sonhos dentro do nosso lar. Tem sonhos. A gente ouvia tantos sonhos dos nossos filhos. E a gente não tinha nenhuma condição de dar o que eles sonhavam. Mas a gente orava junto. A gente orava. No nosso lar tem refeição à volta da mesa. Sabe, no sentido de hoje eu estou junto. Na nossa casa, no nosso lar tem bondade, tem respeito, tem transparência para ser e fazer. Porque se ele não for na sua casa o que realmente ele é, no seu lar, ele vai ser uma pessoa de dupla personalidade, que engana. Não é verdade? Uma pessoa que é uma coisa aqui e outra coisa lá. No seu lar tem liberdade de expressão. Às vezes a gente grita, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fala, eu não vou fazer. E aí? No nosso lar tem gratidão, tem restauração, tem reconciliação. Coisa boa o lar. Na nossa casa tem oração, tem amigos. Quantas vezes eu e o César falamos com amigos sobre os nossos filhos? Quantos livros que nós lemos? Porque a gente queria entender aquilo que era tão precioso para Deus. Os nossos filhos sempre foram muito preciosos para nós. O César investiu muito na vida deles, tanto financeiramente como em tempo. Então não gastou tempo, foi investimento. Porque os pais hoje falam, gastei, não gastou, você investiu. Tá? Então, tudo isso para trabalhar, para facilitar o quê? A identidade de filho. Eles sabem que são filhos do César, que é filho de Deus, então eles sabem que a bênção está sobre a minha casa. A bênção de Abraão, a bênção de Jesus está sobre a minha casa. Então eles vão receber isso também. É um legado que a gente passa. É tão legal você saber que você está fazendo coisa, até quando você está fazendo as coisas mais, costurando uma meia que furou, lavando uma roupa, cozinhando, fazendo uma coisa que o filho gosta. Gente, vocês estão investindo na identidade deles. Eles sabem que eles pertencem. Eu sei que eu pertenço a Deus. Outro dia me perguntaram, como é que você sabe que o Espírito Santo está em você? Eu falei, porque eu sei. Há um selo no meu coração. Eu sei que eu sou dele. Então, deixe os seus filhos serem, ensine-os como eles devem ser, até que eles vão chegar ao tempo que eles vão fazer. Amém? Agora é o seguinte, olha, Deus criou o ser humano dessa maneira.
o cérebro funciona por aprendizagem. Isso tá em moda agora, né? Mas é verdade, funciona. Em moda que eu estou falando para a Camila e para a Gabriela. Mas elas me ensinaram, e é verdade, olha. O cérebro funciona por aprendizagem. Quer dizer, ele só funciona se ele estiver vendo ou aprendendo alguma coisa. Ele está assimilando, ok? E as últimas descobertas descobriram sobre o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Eles permitem um aprendizado por imitação. Que revelação! Então, como você faz na sua casa? É estreito o negócio. Seus filhos estão de olho em tudo. Eu falei, meus netos, ô vó, você já percebeu que você joga assim o controle? Eu falei, eu não jogo. Vó, você joga o controle? Eu falei, tudo bem, filho, então vou prestar atenção. É que às vezes eu estou sentada, aí eu levanto, eu faço assim, vó, você jogou o controle? Eu falei, ok, filho, não vou jogar mais. A vó vai prestar atenção. Então eles estão de olho. Né? Vó, não sei o que, vó, não sei o que lá. E eu falo, é verdade, filho. A vó vai prestar mais atenção. Então, eles estão de olho. Então, o que é o seguinte, como é que esse neurônio funciona, né? Ele é acionado quando a criança observa ou reproduz o comportamento de outros. O neurônio espelho pode ser usado para analisar cenas ou intenção de outros indivíduos. O que eu percebi na educação dos meus filhos? Eles viram algo, eles não conversaram com a gente, não falaram. Aí eles interpretaram por causa desse neurônio espelho aqui. E aí ficou sendo como uma verdade na vida deles. E quantas vezes, depois de adulto, a gente fala, mas não é assim, não foi isso que eu falei. Mas se a gente não tivesse relacionamento, tem coisas que a gente nem poderia acertar. Certo, Gabi? Mas é assim que eles aprendem. Estão felizes ou não? Estão se escondendo na cadeira? Dá vontade de pular? Dá vontade, né? Ponto 3, privilégio de edificar. Salmo 127 fala que os filhos são presente do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Quando você lê essa palavra, você tem que falar, Senhor, então se Ele é a recompensa que o Senhor me dá, o Senhor pode ser o meu total aliado. Não, mas não é bom pensar assim de Deus? Você pode falar com Ele e tudo com Ele dos filhos. E Ele vai te instruir. Amém? Então você não está edificando sozinha. Deus vê os seus filhos como presentes. Puxa vida, Ele vê. Por mais complicado que seja. Então, essas coisas foi que eu estava conversando com o César, antes de vir para cá. São palavras que você pode receber no coração. E isso confirmar no seu coração que Deus tem total interesse que os seus filhos nasçam de novo. Que os seus filhos sejam cidadãos que vão fazer a diferença em muitos lugares dessa terra. Amém? Você pode orar nesse sentido. Às vezes a oração de um pai e de uma mãe é muito pequena. É muito pequena. Tem que aumentar a dimensão da oração. Aumentar, porque a flecha, você não sabe onde ela vai parar. Nós estamos lançando a flecha. E ela vai chegar em algum lugar. Muito mais alto do que eu cheguei. Por minha causa, sim, eu cooperei. Mas por causa do Senhor. Então a melhor coisa com o filho é consagrar os filhos a Deus. É orar por eles todos os dias. Abençoar. Prestar atenção. Prestar atenção nos filhos. Prestar atenção no que eles falam, na reação, porque o corpo fala também, e muitas vezes a gente deixa passar coisas,
Mas o Espírito Santo é tão legal. Eu falava que é o passarinho verde, porque para brincar com eles. Mas é verdade, ele mostra umas coisinhas que quando você vai ver, tem fundamento aquilo que o Senhor te mostrou. Pode começar a orar porque tem fundamento. Então Deus vê os seus filhos como presentes de Deus. E o ponto 4, já estou indo para o final. Tudo está consumado. Quando Jesus falou isso, Ele incluiu a sua família? Ele incluiu os seus filhos? Ele incluiu os seus netos? Ele incluiu os seus bisnetos? Ele incluiu os seus tataranetos? Ele incluiu, Ele foi incluindo, Ele foi incluindo. Ele foi incluindo. Então nós sabemos, gente, os filhos de Deus, às vezes eles têm uma visão assim muito pequena de si mesmo e de Deus. A bênção é geracional. Ele quer abençoar, Ele quer transformar, Ele quer alcançar. A Bíblia fala que quando Jesus foi levantado na cruz, Ele atraiu todos. Todos. Aquele bandido que mata todo mundo, estava tudo lá. Faltou alguém pelo menos orar por ele para falar, está incluído. Senhor, eu posso orar nesse sentido. O plano de Deus é este, né? Então, você... Muitas vezes a gente pega atalho, becos, e a gente se desvia da verdade. Por isso que é bom a gente ouvir alguma coisa sempre sobre família. A gente se desvia, é muito fácil. É muito fácil, né? Se desviar, porque a família é um ponto assim muito importante para Deus. Muito importante. Ele é Deus de gerações. Ele é Deus de família. Ele é Deus dos seus filhos. Ele é Deus dos meus netos. Ele é Deus dos meus filhos. Só a Najara falou glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui, meu bem. Você, venha. Eu tenho que, né? Senão, depois, né? Você falou muito. Estou brincando, gente. Só para descontrair, olha. Sua casa não está assim, mas ela pode ficar. Seu lar, se você não conseguiu fazer um lar dessa maneira, mas você pode começar agora. Você está vivo, está respirando, está ouvindo, está andando. Amém? Amém? Então você pode começar agora. Mas sabendo que o Senhor é o teu aliado, Ele está ali pertinho. O Espírito Santo está dentro de você. E quantas vezes, a oração que eu fazia por mim era com foco nos meus filhos. Com foco nos meus filhos. Eles vão ser alcançados. A mesma coisa que Deus falou, vai ser muito maior na vida deles. Então amplie os seus olhos com filhos. Não tenha medo de ter filhos. Não tenha medo. Se você está grávida, se Deus mandou, amém. Você vai cooperar com um grande propósito de Deus. Então, mãe, você está cooperando com um grande propósito de Deus. Eu continuo cooperando, porque eu sou mãe, eu sou avó, eu vou continuar até o último dia da minha vida. E meu maior zelo é a oração. A oração que Deus nos dá percepções, e ali você faz tantas coisas na oração, que quando você sai de lá, você sai transformado, e por quem você orou também fica transformado. Então, o desafio é, sua casa não está assim, mas ela pode ficar. Jesus já fez tudo lá na cruz. Amém? E permita Deus operar. Permita perdoar os seus filhos. Permita. Não fique falando só o que Ele não faz. Lembre o que Ele faz. Ele existe. Ponto. Ele existe, ponto. Então,
Se permita ser instrumento de Deus, se permita ser aquela que abençoa, que ora, que se alegra. Amém? Você foi chamada para abençoar, você foi chamada para construir uma vida, você foi chamada para formar uma identidade. Não é qualquer coisa, hein, gente? Não é qualquer coisa. Formar uma identidade numa pessoa é algo muito, 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 muito importante. Primeira identidade, ele é seu filho. Ele é filho de Deus. Você vai construindo isso neles.